Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Ice da Review e hoje a gente tá aqui em mais um Review toda segunda-feira, como eu disse. E antes de eu falar qualquer coisa, eu vou pedir pra vocês darem uma olhadinha aí na descrição e segue a nossa page lá no Face, porque todo comunicado que a gente tem que informar vocês, a gente tá fazendo por ela, já que eu não posso fazer um vídeo pra cada comunicado, né? Porque senão o canal ia ficar cheio e ia fugir um pouco do foco disso. Então, como a Dinha prometeu lá no comunicado, no último comunicado da page, eu tinha que explicar hoje a parceria que a gente está tendo com o canal Safe House, tá? Se você olhar aí no Game Frame aí do lado, tá a fotinha aí do canal e tal. E a gente vai deixar o link aqui também, e na descrição também tem o link do canal, se vocês quiserem acompanhar lá. No caso, Safe House vai fazer os gameplays pra gente de cada jogo que a gente enviar, cada jogo que a gente anunciar aqui e tal, pra deixar mais ilustrada a nossa história. E pra ficar mais tranquilo, a gente tá em parceria com eles. Então eu faço a história aqui, eu explico a história dos games, eles vão lá e fazem um gameplay pra você ver como é que é. É bem legal. Eu espero que vocês curtam o canal deles, vão lá, se inscrevam, eles têm bastante conteúdo legal também. E tem a página do Face deles que também tá aí na descrição junto com a nossa. Então bora pro review dessa semana, tá? É um tema muito legal que marcou bastante a minha infância, eu não sei se é de vocês. Espero que tenha marcado também, muita gente jogou isso quando era criança. E dava muito medo, realmente. Eu perdi muitas noites de sono por causa desse game. Então a gente vai estar falando hoje de Alone in the Dark, tá? Que teve aquele filme ridículo que eu não gostei, eu só gostei dos jogos. Porque o filme foi ridículo, o último jogo também não foi muito legal não. Enfim, a gente vai estar falando de Alone in the Dark, então segue aí a intro pra vocês. Depois da intro a gente manda a bala no game. Então galera, primeiramente, né, vamos falar do primeiro Alone in the Dark, que ele foi lançado em 92 para PC. Ele só era para PC. O game se passava em 1924, porém em 92 o hardware do PC ele não tinha aquela vantagem gráfica que a gente encontra hoje, que se equipara a videogames e tal. Então, ele não tinha muitos gráficos, mas o medo que o game passava para você na época ele equivalia a todos os gráficos que tinha, entendeu? Eu não cheguei a jogar esse Alone in the Dark, na verdade joguei muito pouco. Eu cheguei a jogar, mas joguei muito pouco. Tá? A história ela gira em torno da mansão Durst, não sei. Tem muita gente que pronuncia diferente, então. E do seu dono, Jeremy Hartwood. E ele se suicidou, né? Se enforcou dentro da mansão. E é enviado, né? É só uma pessoa que é enviada pra mansão. É o Edward Carnby. E ele tem que desvendar, no caso, porque o assassinato desse cara. E ele tá interessado, no caso, em um piano que tá no sótão da mansão. E eles acreditam que nesse piano tem uma pista indicando por que esse cara se matou. E no jogo você pode escolher também jogar com a sobrinha do Jeremy, né? Que é a Emily Hartwood. Que ela também tá interessada no piano, porque ela acha que no piano tem um compartimento secreto que o tio dela deixou uma carta dizendo por que se matou e por que deixou aquela mansão tão grande à toa. Lembrando que esse game ele se passa em 1924 e era a época que ainda tinham vestígios de bruxaria e ocultismo, tanto na Europa quanto na América. Então o game ele foca muito nisso. E ao decorrer do game, depois que você entra na casa, que você fica trancado na casa e não tem pra lugar nenhum pra você ir, segue a ceninha do jogador seguindo até o sótão da casa pra encontrar o piano. E lá ele acaba encontrando com alguns zumbis. Então, relutante, você tem que encontrar um jeito de você sair da casa pra desvendar como é que esse cara se suicidou e por que ele se suicidou. A história é bem legal. No decorrer do game você acaba descobrindo, né, que ele se suicidou porque a casa ela tinha sido de um pirata muito mau, e ele acabou fazendo muita ligação com o ocultismo e com magia negra pra ficar mais rico, cada vez mais rico, e ele acabou perdendo o próprio corpo. Só que ele podia entrar em outro corpo, ele precisava de outro corpo pra ele continuar com isso. E o dono da casa acabou se suicidando pra que o pirata não roubasse o corpo dele, entendeu? E é isso.
né? Ele acaba se suicidando para que o pirata não possa roubar o corpo dele. E agora as coisas estão acontecendo dentro da casa porque o pirata tem em mente roubar o corpo do player, né? De quem você estiver jogando, tanto a Emily quanto o Edward. E é isso, eu acho que esse jogo foi fantástico porque eu tive dando uma lida na história e vendo alguns gameplays também. Ele foi fantástico porque ele teve a sua história baseada em histórias de Edgar Allan Poe, que na minha opinião é um dos melhores escritores sobre terror e tal. E ele teve não só a história, mas como o cenário todo da casa foi baseado em Edgar Allan Poe. E no decorrer do game você encontra vestígios de que a história foi realmente baseada. Se você olhar aí do lado do Game Frame, tá passando um gameplay do jogo, tá? E é isso, o gráfico, como vocês podem ver aí, não era o melhor gráfico do mundo, mas valia a pena e dava bastante susto. Aí a gente chega em Alone in the Dark 2, que ele era tão assustador quanto o primeiro. Ele se passa 3 meses depois do primeiro game da série, onde o Edward Cornby também, de novo, e o seu parceiro Ted, eles estão procurando pistas do desaparecimento de uma garota chamada Grace Saunders. E eles acabam sendo levados até uma mansão antiga abandonada, porque esse jogo ele tem cisma com mansões, não adianta, tudo acontece dentro de uma mansão. Eles são levados a uma mansão antiga chamada Hell's Kitchen, que no caso seria a cozinha do inferno. E ele acaba, o parceiro do Edward acaba sendo morto pelos mafiosos que moravam ali naquela mansão. E bom, no game você enfrenta zumbis, fantasmas e tal, e no decorrer você acaba descobrindo que esses mafiosos que estavam aí nessa mansão, eles eram na verdade formas físicas dos espíritos de alguns marinheiros que saqueavam os mares há anos atrás. Então o Edward dessa vez ele tem que se virar pra vencer esses mafiosos, né, pra vencer esses espíritos, e ainda encontrar a Grace Saunders. Desculpa pelo erro. Ele tem que encontrar a Grace ainda. E bom, eu acho que já ficou bem óbvio que ele encontra a Grace. O game ele foi lançado em 96, eu não sei se eu falei isso antes, mas tô falando agora. O game foi lançado em 96, tá? Pra PC de novo, porque nessa época ainda não era muito game. Mas era outro game que valia muito a pena jogar. Ele foi muito sensacional. Eu não cheguei a jogar inteiro, joguei poucas partes e vi os gameplays. Aí do lado na Game Frame tá passando o gameplay também pra você acompanhar um pouco de como era o game, tá? E é isso, se você quiser jogar, eu vou ver se eu encontrar, o que eu encontrar de jogos eu deixo aqui na descrição, ou pra download, ou alguns, eu acho que o Alone in the Dark 1 ele tinha a plataforma dele online, que foi criado há pouco tempo. Então deixa aí na descrição pra vocês darem uma olhada e vocês estarem se divertindo e assustando um pouco também, tá? Vamos pro próximo game. De olho sempre na Game Frame, tá galera? Porque toda vez que eu tô falando aqui de um jogo, passa o gameplay aqui do lado, tá? Então aí vocês já sabem como é mais ou menos o jogo. Isso já deve estar ciente desde o começo, mas eu sempre coloco o game aqui, tá? Então é isso, sempre de olho na Game Frame, hein? Então galera, agora vamos ao terceiro game da série. Chama-se Alone in the Dark 3, também foi lançado ele foi lançado em 94. Quando ele foi lançado para o Windows 95 em 1996, ele teve o título de Alone in the Dark 3 Ghosts in the Town. E dessa vez o Edward Cornby ele já é renomado porque ele resolveu 2 casos anteriores muito difíceis. E ele acaba sendo chamado para uma cidade fantasma chamada Slaughter Guild. E ele vai para lá porque uma equipe de filmagem, sabe-se lá Deus por que eles decidiram ir para essa cidade. Essa equipe de filmagem acaba desaparecendo lá e ele tem que encontrar o porquê encontrar onde estão essas pessoas. Um foco legal no game é que no meio dessa equipe de filmagem tava a Emily Hartwood, a menina que aparece no primeiro jogo da série. E ele vai lá procurar, né, dessa vez sozinho. E você passa por vários apertos. Você acaba encontrando o chefe de quem pegou as pessoas de volta, de quem escondeu as pessoas e etc, né? Que se chamava Jed Stone, era um cowboy fantasma. E nesse game você acaba enfrentando, né, apesar da cidade ser fantasma, ela é bem fantasma mesmo. Você acaba enfrentando cowboys, atiradores e até mineradores que estavam sedentos de sangue, como dizia no site oficial, por vingança, querendo te matar e tal. E no fim do jogo você acaba tendo um foco diferente do começo, você acaba enfrentando mais monstros radioativos. E
monstros radioativos. Você acaba enfrentando monstros radioativos no final do jogo, não sei porquê, não sei de onde veio a radioatividade, mas é isso. Beleza? O 3 ele não tinha muita história, ele focava mais nisso, em você desvendar, se infiltrar nessa cidade fantasma, não morrer, lógico, e lutar contra esses monstros, bichos, sei lá o que eram, e vencer eles, né? Então galera, o próximo game da série, na minha opinião, foi o melhor game lançado do Alone in the Dark, tá? Ele bate até o último game da série, que chamava Alone in the Dark The New Nightmare. Foi o jogo que eu mais joguei do Alone in the Dark, foi o que eu mais tive medo na minha infância do Alone in the Dark. Cara, isso realmente dava medo. Olha, ele teve efeitos de sombra, de luz, de som, que tiravam o fôlego de muitos jogadores até hoje, que tiram o fôlego no caso. E ele tinha cenários muito bem trabalhados para a plataforma dele. Ele foi lançado primeiro para PlayStation 1, depois ele veio para PlayStation 2 e assim vai por diante. O game você também tinha aquele esquema de escolher dois personagens, mas na verdade o principal sempre será Edward Kirby. Alone in the Dark. E cara, nesse game dava muito medo. Se eu for pedir um jogo pra galera do Safe House fazer gameplay sobre esse vídeo, façam de Alone in the Dark The New Nightmare, porque o jogo era muito sensacional. Na verdade, o que acontece é que o Edward Kirby, ele acaba descobrindo que o parceiro dele e amigo também, Charles Fisk, ele morreu numa ilha chamada Ilha das Sombras. E eu não sei porque que alguém ia numa ilha chamada Ilha das Sombras. Eu não iria numa ilha chamada Ilha das Sombras. Eu tenho medo de ficar sozinho no escuro. Imagina aí numa ilha chamada Ilha das Sombras. Mas enfim. E ele acaba decidido a ir atrás desse amigo dele. Ah, desculpa, eu não sei se eu citei. Mas o game se passa em 2001 e foi lançado em 2001 também. Então ele se passa no ano que ele foi lançado. Isso foi bem legal. E vamos voltar agora. Ele acaba decidido a ir pra Ilha das Sombras, tá? E procurar o assassino do seu amigo. É fogo, né? Vingança é uma coisa ruim, cara. Mas enfim, vamos lá. Ele decide ir pra Ilha das Sombras e ele contata os chefes deles, avisa que ele tá indo pra lá vingar a morte do amigo dele. E o Johnson, que era um dos amigos dele, acaba apresentando pra ele a professora de história, Aline Cedric. E ela também quer ir à Ilha das Sombras. Eu não sei porquê esse negócio de excursão pra um lugar assombrado, cara. Chama a Ilha das Sombras. Pensa bem. Mas enfim, ele acaba que ela fala que ela vai pra Ilha das Sombras também, ajudar o professor Morton, que tem uma mansão. Pensa comigo, por favor. Uma pessoa, se você não gostaria de ir pra Ilha das Sombras, por que uma pessoa em sã consciência ia ter uma mansão num lugar desses? Como eu disse, Alone in the Dark só se passa em mansões, então isso é normal. Mas enfim, o gameplay tá aqui do lado, tá? E enquanto eles estão indo lá pra Ilha das Sombras, eles estão sobrevoando a costa da ilha, um monstro sobrenatural ataca o avião deles e acaba fazendo o piloto ter uma pane e os dois têm que saltar de paraquedas. Bom, aí começa o game de verdade. Você pode escolher jogar com a Aline Cedric, que cai no telhado da mansão, que pra mim é o gameplay mais fácil, apesar de dar tanto medo quanto o outro. No começo é um pouco mais fácil. E você pode escolher jogar com o Edward Kirby, que ele acaba caindo no meio da floresta. Não sei, esse cara tem uma sorte desgramada de cair no meio da floresta. Mas enfim, ele acaba caindo no meio da floresta. E você pode escolher jogar com ambos, com os dois, né? Com o Edward você acaba pegando uma arma no começo do game. E o foco dessa ilha é que ela tinha um portal interdimensional para seres das profundezas. Então o que acontece são que seres de um lugar muito escuro, profundezas, reptilianos, lugar escuro. Seres de um lugar muito escuro, eles acabam vindo até a superfície
por esse portal pra atacar os seres humanos, né? Sabe-se lá por quê? Porque eles queriam ter a Terra só pra eles, mano. Deixa a Ilha das Sombras pros bichos, pra quem ir lá lutar contra eles. O legal é que assim, por eles serem da profundeza, eles não suportam claridade. Então a sua lanterna é uma forma de arma contra eles, porque alguns deles não morrem com armas. Então você tem que ou mandar a lanterna neles pra eles desviarem, ou acender a luz e fazer eles desaparecerem. Tem algumas salas que você tem que mesmo acender a luz para os bichos sumirem, senão eles vão ficar correndo atrás de você. Aí você tem que correr e virar a lanterna, correr e virar a lanterna, correr e virar a lanterna. Mas enfim, é legal, o jogo é legal. Pra quem tem a vontade de jogar, quando você começa a jogar com o Edward Carnaby, eu vou deixar só a ideia aqui, quem quiser procurar o gameplay depois pra ver o que acontece. Quando você começa com o Edward Carnaby, você segue em frente e ao invés de ir em direção à mansão, você vira à esquerda que você vai dar no portão de um cemitério. Você espera dar um raio, um relâmpago mais ou menos, você vai ter uma surpresa bem legal. Na verdade, hoje em dia não assusta mais, tanto, mas quando eu era criança aquilo me dava vontade de desligar o videogame na hora. O jogo, ele assusta ainda bastante hoje muitos jogadores, e não se parece uma ideia plausível jogar ele sozinho em casa meia-noite, mas se você tiver vontade pode jogar, depois manda ali na descrição ou no e-mail do Review falando o que você sentiu na hora de dormir, o medo que você teve. Era esse jogo e Silent Hill me matavam de medo no Play 1, cara, eu não sei porquê. O último game da série, ele se chamava Alone in the Dark e ele foi apelidado carinhosamente de Alone in the Dark 5 para não sofrer enrolações com o primeiro título da série. E ele se passa em 2008 com o Edward Carnaby provavelmente sem memória. Você tá controlando ele novamente. Esse cara é imortal, porque ele tá desde 1924 ali, com praticamente a mesma idade. E ele tá ali, 2008 ele tá ali também, tá novo ainda, não tá velho não, cara. Mas enfim, ele se passa em 2008. Você tá no topo de um edifício, provavelmente sem memória, e tá sendo torturado por alguns caras, e quando você consegue escapar disso, você acaba percebendo que o caos e monstros reptilianos e o Capeta 4 acabou se espalhando pelo edifício, e na sua fuga você acaba conhecendo duas pessoas, a Sarah, que é vendedora de arte, mas na versão do Play 2 e do Wii ela fala que ela é urbanista, tá? E o Theophile, que ele tá no estacionamento. Ele acaba explicando pra você toda a história e tal. E o foco do último Alone in the Dark era você recuperar uma pedra que era de posse do Edward Carnaby. E eles explicam no decorrer do game que essa pedra, na verdade, ela continha Lucifer, que tinha sido, assim que ele foi expulso do paraíso, ele ficou preso nessa pedra. E agora, em mãos erradas, ele tinha se libertado e queria fazer o apocalipse, entendeu? Então era isso, e você tinha que enfrentar Lucifer e ganhar, porque o Edward Carnaby, ele é um cara sobrenatural. E foco que sempre que ele encontra alguém, é sempre passado pra ele a ideia de siga o caminho da luz, o caminho da luz, o caminho da luz, o caminho da luz, etc. Porque se ele for pro lado errado, né, Lucifer e o mundo já era, entendeu? É isso, galera. Queria agradecer vocês por mais uma visualização, tá? Agradecer de novo a galera do 100% Games também, que eles estão sempre me dando uma força, postando os vídeos lá, estão sempre visualizando, comentando, e eu agradeço muito. Se você puder, você avalia nosso vídeo aí embaixo, coloca no curtir ou etc, sei lá, e comenta, tá? Não esquece de olhar depois ali no o link do Safe House, tá? Porque o canal deles está bem legal, a gente tem nossa parceria, a página do Face deles está na descrição. E é isso. Galera, se vocês curtiram o vídeo, por favor comentem, compartilhem, curtam, posta lá no seu Face, no seu blog. Sei lá, você provavelmente jogou Alone in the Dark quando era criança, e não adianta mentir pra mim, eu sei que você tinha medo. Aí na tela estão passando os últimos 3 vídeos, tá? Clica aí embaixo para se inscrever no canal, acompanhar nossos vídeos aí no canto direito da sua tela, ou esquerdo. Bom, aí no canto onde aparecem os vídeos, os últimos vídeos, tem o nosso trabalho. A gente faz um trabalho bem legal, a gente está se esforçando muito para fazer um trabalho legal para vocês, então espero que vocês curtam. Se não acompanharam os últimos vídeos, cliquem aí,
vamos lá, avalia nosso trabalho e vê se vocês gostam. Domingo tem o review semanal, segunda-feira tem mais um review e é isso. Valeu por me aguentarem até aqui, até domingo. Abraço a todos e até mais.